E agora vamos conversar sobre trânsito, sobre acidentes de trânsito. O Maio Amarelo, esse mês, é o mês de conscientização e prevenção aos acidentes de trânsito. E agora, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Tenente Lucas Egranfonte, comandante da 4ª CIA da Polícia Militar aqui de Cachoeiro. É isso, Tenente. Muito obrigada por ter vindo aqui, obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer em recebê-lo. Boa tarde, telespectador, boa tarde, Fernando, Alessandra. E, Tenente, a gente viu que esse fim de semana foi trágico, né? Um monte de acidente, a gente colocou até a gente foi colocando na nossa página, na internet, assim, vários acidentes, alguns mais graves, outros sem tanta gravidade, mas com dano ao patrimônio. O que aconteceu esse fim de semana? Foi atípico, não foi? Eu vou até listar aqui antes de eu falar. A gente teve aqui no portal aqui noticias.com, foi noticiado: motociclista se choca contra a rocha em Jerônimo Monteiro, motorista capota veículo ao desviar de cachorro em Cachoeiro, motorista colide em loja no centro de Cachoeiro e arquiteta morre ao ser atropelada durante caminhada em Una. Foram 4 acidentes nesse fim de semana. Foi bem atípico, não foi? Foi na contramão do que a gente tem observado nesse início de ano, né? Se a gente for fazer um comparativo desse início de ano até março, com o mesmo período do ano passado, a gente observa que esse ano a gente teve uma redução do número de acidentes. A gente está somando 460 até o momento, né, de ocorrências de trânsito que foram registradas pela PM. E nesse fim de semana a gente teve um fim de semana atípico. Observa-se isso devido ao aumento do fluxo de pessoas que voltou a circular, né, devido ao abrandamento de algumas restrições. Só para complementar, inclusive, em algumas entrevistas, em algumas coletivas, o governador falou que para reduzir o número de pessoas hospitalizadas, para aumentar, né, o número de vagas, deixar mais vagas livres, essa quarentena foi importante porque reduzia acidentes de trânsito. Então, funcionou, né, Tenente? Funcionou, principalmente quando a gente se refere à vítima fatal. Até março, né, o período observado desse ano, a gente teve 9 vítimas fatais, né, na nossa região de Cachoeiro, um número bem mais reduzido em relação ao mesmo período do ano passado. É natural, né, que a gente diminua o fluxo de pessoas circulando nas vias, que a gente tenha uma redução no número de acidentes. E quais são as principais causas desses acidentes? Bebida, imprudência, problema mecânico? Acho que o problema mecânico aí é um dos últimos, né? É o último. Né? Com certeza. Sempre. A bebida, condutores que dirigem, né, embriagados é o principal fator, depois da imprudência, né? Tanto é que a PM tem 2 programas voltados especificamente para a questão da bebida, que é a Blitz de Lei Seca. Vocês devem ter percebido em algum momento, né, na cidade, daquele policial com um cone ali postado em horário noturno, geralmente, né, perto de saída de bares, com o intuito justamente de prevenir, de retirar de circulação esse motorista que dirige embriagado, que é um potencial risco para a sociedade. E a imprudência, a gente esbarra, infelizmente, numa questão de falta mesmo de conscientização, né? É uma coisa que deve ser trabalhada desde o começo, né, na cabeça do motorista. Surte muito efeito a prevenção, tá? Eu digo que acho que a prevenção é o remédio que surte mais efeito quando a gente se refere a acidente de trânsito. E nesse período de pandemia, a gente pôde fazer essa prevenção online, né? A gente não perdeu a via escolar, que a gente tem um programa especializado na prevenção, né? Não só de acidente de trânsito, mas também de entrada do jovem adolescente no mundo das drogas, que é o ProEd, né? Exatamente. Maravilhoso, minha filha fez, sensacional. Então a gente perdeu essa ferramenta presencial, mas ganhou na parte digital. Foi um trabalho bem desenvolvido durante a pandemia. Agora funciona, porque a gente percebe assim, olha, não pode beber e dirigir, tem aquela campanha na televisão, tem aí os guardas na rua, né, fazendo a fiscalização. Aí no outro dia a gente vê o cara que bebeu, dirigiu e matou uma pessoa inocente. Então, assim, já reduziu alguma coisa com todas essas campanhas? Ou as pessoas não conseguem ter essa consciência, Tenente? Reduz, só que a prevenção ela tem um certo alcance, né? A partir daí a gente parte para a repressão qualificada, que no caso, eu vou citar um exemplo bem comum, assim, que é tangível para todos, que é a questão da aplicação mesmo da multa, né, da auto de infração de trânsito, que arrecada um valor para o Estado.
a gente teve um aumento dos valores, né, uma atualização recentemente, e a gente percebe que o aumento do valor da infração ele é acompanhado de uma redução, ou seja, tocou no bolso, né, surte mais efeitos ainda para a prevenção. Perfeito. Agora, o mês de maio é um mês de conscientização e prevenção. E como que a gente previne esses acidentes, além dessas campanhas aí? Tem que ter fiscalização? Tem que ter uma linha dura ali? Sim. Em Cachoeiro, por exemplo, que é a maior cidade aqui do sul do estado, a gente tem pontos específicos da cidade, pontos de bloqueio, pontos que são trabalhados com a parte de fiscalização de trânsito, com foco em motocicletas, outros são trabalhados com foco em prevenção de cargas, né, de veículos pesados, por exemplo, nas nossas rodovias que tem um fluxo maior de mármore e granito. Então, a gente trabalha em várias frentes para poder colher um fruto, colher um resultado, né? Uma coisa que é muito útil na PM, pela essa parte da fiscalização de trânsito, chama-se cerco tático. O policial ele fica postado ali em vários horários predeterminados durante o dia, né, e ele realiza abordagem preventiva, educacional e, quando é o caso, repressiva também, fiscalizando o documento do veículo, as condições do pneu, a carteira de habilitação, né? De modo que a gente tenta retirar de circulação aquele condutor que esteja em situação irregular, que é um risco em potencial para a sociedade. Esse tipo de fiscalização está sendo realizado mesmo agora com a pandemia, porque a gente sabe que à noite não está tendo tanto, porque não tem fluxo de veículos à noite, por não ter bar funcionando, restaurante não está funcionando, mas essa fiscalização durante o dia ela acontece normalmente? A gente teve que readequar, né? A gente trouxe de um período noturno para um período vespertino, principalmente, né? Essa fiscalização, mas ela não deixou de acontecer em nenhum momento. E eu te digo assim que o efeito diurno foi bastante positivo, em termos principalmente de conscientização, tanto é que aliado, né, às características que são alheias à nossa vontade, que é a redução do fluxo de pessoas devido à pandemia, mas que a gente teve uma redução significativa no número total de acidentes. Agora eu fiz uma matéria certa vez que a polícia pegou uma galerinha aí que estava no Zap, né, no WhatsApp ali, falando onde tinha blitz. Sim. Isso é proibido, né? Sim. Ou pode ser preso, pode pegar aquela turma ali e enquadrar de alguma forma, tenente? Esse hábito, né, de informar em grupos de WhatsApp, né, ou mesmo por rede social, a localização de uma blitz, né, onde está tendo um ponto de bloqueio, é um hábito que traz um prejuízo à sociedade, né, é um hábito difícil de fiscalizar por parte da PM, mas quem tem esse tipo de prática com boa intenção que não né, avisando aí onde tem o policiamento, o intuito de desviar do policiamento. É muito comum no tráfico de drogas, por exemplo, existem, né, a maior parte do tráfico é feito por parte de motocicletas, né, a bordo de motocicletas. Então, nesses grupos se adiantam as localizações das blitz de modo a ter um desvio, né, desse tráfego de veículos desses lugares. E as pessoas de bem que fazem isso, elas nem percebem que elas estão tentando evitar algo pior, como um roubo de um veículo, porque são em blitz assim que a polícia consegue identificar se o veículo é roubado ou não. Então, você avisando onde tem uma blitz, você não está escapando porque seu documento está atrasado, porque sua carteira de habilitação está atrasada, você está prejudicando a descoberta de um veículo furtado, por Até exemplo. uma pessoa bêbada também, que pode causar um acidente ali na frente, né? A grande parte dos veículos que são recuperados pela PM são justamente blitz. Agora a gente tem até uma ferramenta nova que chama OCR, Optical Crime Research, é um radar de leitura de placa. O policial aponta para a placa do carro que está passando e acusa se ele tem restrição de furto e roubo ou não. Então é uma ferramenta assim que é essencial na blitz e que ajuda a devolver vários veículos aí aos seus proprietários que são retirados ano após ano. Agora, a gente teve algumas alterações no Código de Trânsito. O que mudou na prática aí para os motoristas? Olha, Fernanda, dentre as várias alterações que a gente teve, eu acho que a que surtiu mais efeito para reduzir acidente foi a questão pecuniária mesmo. A gente teve um reajuste de valores das multas, né, e isso realmente surtiu um efeito assim, impressionante. Por exemplo, ultrapassar em faixa contínua, a gente teve quase o dobro do valor, né, de arrecadação. Então, o condutor, quando ele pensa em cometer esse tipo de infração, ele se sente inibido devido ao risco de prejuízo que ele pode ter. E, por vezes, o brasileiro, infelizmente, entende dessa forma, né, não consegue entender pela prevenção, só sente quando realmente dói no bolso. Agora, só um comentário, porque não cabe a gente fazer juízo aqui, né? Mas eu acho as leis a punição para quem mata uma pessoa no trânsito, eu acho tão
pouco, assim? Era até a próxima pergunta que eu ia fazer sobre isso. Porque nesse fim É de verdade, semana, é verdade. Nesse fim de semana a gente teve uma arquiteta lá em Una, que ela foi atropelada enquanto fazia caminhada. Ela morreu, infelizmente, e o motorista fugiu. Nessa nova mudança do trânsito, isso muda alguma coisa? A penalidade muda? Olha, uma opinião particular, se a gente for pegar pelo que o CTB prevê, eu concordo aí com a Fernanda que a pena é bem Branda, reduzida, né? bem branda, né? Por exemplo, a gente tem a previsão de ser evadido do local de acidente de trânsito com pena de até 1 ano. Não significa que esse condutor vai ser responsabilizado com 1 ano, né? Só que a gente tem outro ponto de vista, que é a via criminal, que é, no caso, trabalhado pelo delegado, quando a gente deixa a parte de trânsito de uma mera omissão de socorro para a parte de um homicídio culposo, né? Ou em raras exceções, aí, mas até um homicídio doloso, quando o agente ele assume o risco de produzir aquela morte. Por exemplo, na parte do trânsito especificamente, a pessoa se embriaga, toma diversas garrafas aí de cerveja e logo em seguida pega o seu carro em alta velocidade e sai pela via. Ele assume o risco de produzir a morte de um terceiro que está na via. O delegado costuma interpretar esse tipo de acidente de trânsito como um homicídio doloso. Aí sim a gente tem uma pena de 6 a 20 anos, né, que é bem doloso mais... é com intenção, né? Com intenção. Uhum. Ele assume o risco total, ele tem plena consciência de que ele pode produzir aquela morte e ele ainda assim insiste em dirigir dessa forma. Não é a regra, é a exceção, mas a gente tem uma punição muito mais severa nesses casos. Então ainda mudou, mas ainda tem muito que mudar, né, para melhorar. Tem, infelizmente. Nesse caso aqui em específico, que a Alessandra citou, esse motorista, ele fugiu. Por exemplo, existem acidentes, né? Como a gente falou, você bebeu, saiu, você tem aí, né, um dolozinho, talvez, dependendo da interpretação. Mas existe um acidente realmente, né? Tá chovendo, tem neblina, atropelou uma pessoa. Qual a penalidade para essa pessoa no acidente? Se ela parar para prestar socorro e se ela não parar para prestar socorro? Se ela parar para prestar socorro, claro, vai ser periciado, né? Quais foram as circunstâncias do acidente, vai ser feito o exame de alcoolemia, né, na pessoa, ela vai soprar o etilômetro, é o procedimento padrão da polícia dessa forma. Mas, em não tendo nenhuma dessa irregularidade, o socorro vai ser prestado pela pessoa. Claro, às vezes a gente tem essa ideia de que o socorro ele vai imobilizar, ele vai conduzir aquela pessoa para o hospital. Não é isso. A simples sinalização da via, o simples acionamento do bombeiro, da polícia militar para estar no local já é prestar o socorro. Então, ele não tem qualquer penalidade penal, né, nesse caso. Civil, a gente tem algumas possibilidades devido à indenização, né? A gente vai ver de quem foi a causa aí do acidente. Agora, num caso específico, como a gente teve em Una, né, que teve a morte da pedestre que estava às margens aí da rodovia e a pessoa não parou para prestar socorro, a gente pode, pelo CTB, ter a pena de até 1 ano e, pelo Código Penal, chegar a 20 anos, né? Fora as indenizações aí civis. Agora, tem um outro ponto que eu queria tocar do trânsito aqui em Cachoeiro. Tem muito ciclista agora, né? O pessoal que está fazendo aí a bike, está indo pedalar e tal. Lá no Valão, até semana passada, na sexta-feira, inaugurou agora a ciclofaixa lá no Valão. Ai, que bom. Uma bênção, né? Porque ali, na minha rua, principalmente, tem muita gente que pega para ir mais pro interior, assim, para ir pedalar, mas só que ali, muitas vezes, tem gente que não está com paramento. Então, à noite, se estiver chovendo um pouquinho, olha, eu vou a 20 por hora ali, porque eu tenho medo. O que o ciclista também? O ciclista também tem que levar em consideração todas as medidas de segurança, né? Com certeza. É um trabalho que a segurança é construída, tanto por parte do motorista quanto por parte do pedestre, do ciclista. O ciclista, a principal função dele ali, como método preventivo, é sinalizar, mostrar para o motorista que ele está ali. Hoje a gente tem uma infinidade de recursos luminosos, sonoros, né, que se adequam à bicicleta, né, fora os itens de EPI, né, de proteção individual, como capacete, joelheira, que o ciclista pode utilizar para poder minimizar a chance de um acidente. E por parte do motorista, né, você citou um exemplo específico da chuva, é um caso bem peculiar, que a gente tem uma diminuição do atrito do pneu com o solo, então possível aquaplanagem. A intenção é que o motorista reduza a velocidade, né, em momentos de chuva,
para evitar qualquer intercorrência. A gente até ia falar sobre Exatamente isso. Porque isso, em né? Cachoeiro, quando chove, a gente fala assim, nossa, os motoristas de Cachoeiro não sabem dirigir com chuva. Todo mundo bota o carro na rua quando está chovendo. Além do trânsito virar um caos, a gente também tem outros problemas na cidade, que são buracos, locais onde a água fica acumulada, que também causa perigo para o condutor. Como fazer nesses dias de chuva para prevenir acidentes? A gente teve um até na Consolação esse final de semana que foi causado por conta da chuva, né? Estava chovendo no momento do acidente. Aliás, a chuva pode ter sido um dos motivos. Provavelmente ali. A principal dica é a redução da velocidade, respeitar o limite de velocidade da via, né? Mas a gente tem outros pontos também que esbarram até numa reengenharia da cidade de Cachoeira. A gente sabe que a gente tem um fluxo de veículos muito grande em vias estreitas, que o sistema de drenagem às vezes não funciona como deveria funcionar. Então, exige por parte do motorista atenção redobrada e que ele tenha prudência ao extremo quando ele se deparar com a pista molhada e com chuva na estrada. Outra coisa também que eu me deparo, lá no meu bairro tem de tudo, gente. É o pedestre. O pessoal que está fazendo aí a caminhada ou está fazendo uma corridinha no meio da via, ao invés de ir na calçada. Eu sei, porque as calçadas às vezes não estão legais, tem muito buraco, tem a árvore ali, a raiz da árvore que deixou tudo irregular. Agora, pode ir no meio da via uma pessoa correndo, uma pessoa fazendo caminhada, tenente? Quem se expõe a maior risco, no caso, é o próprio pedestre, né? Ele não deveria fazer adotar esse tipo de postura. A gente tem alguns pontos de Cachoeiro que têm passado por reformas, por exemplo, o calçadão da Beira-Rio, né, que a gente tinha uma situação de piso irregular, né, de drenagem que não funcionava, que agora passaram por reformas durante a pandemia e que hoje tem capacidade tranquilamente de receber esse praticante da atividade física, né, que a gente percebeu um aumento significativo de pessoas, inclusive, né, durante a pandemia, que dedicam parte do tempo para se exercitar. A orientação é que esse cidadão que vai efetuar essa atividade física o faça em local seguro, né, Pavilhão da Ilha da Luz, tem calçadão da Beira-Rio, tem pontos específicos da cidade que tem no São Geraldo. Exatamente, no São Geraldo, né, no IBC, lugares que oferecem uma segurança maior. Exatamente, até porque o corpo dele ali que é o que vai estar mais exposto, né? Outra pergunta também, quando um condutor, como nesse caso que a gente teve lá na Consolação, bateu numa loja, mas quando bate algum patrimônio público, quem que deve arcar com o prejuízo? É o próprio condutor, ele arca sempre com prejuízo se ele bate? Depende. O dano ao patrimônio público, o que vai ser avaliado, principalmente, vai ser a intenção do condutor, né? Se ele teve a intenção de produzir aquele efeito danoso ao patrimônio público, sim, ele pode ser responsabilizado pelo Estado. O que não é a regra, né? No geral, as pessoas colidem poste, né? Qualquer tipo de estabelecimento, geralmente fruto de um acidente de trânsito. Então, a responsabilidade financeira ali, em regra, não é cobrada do condutor, salvo em casos específicos que ele tem o ânimo, né, a intenção pré-inicial de produzir o dano. E se o carro perdeu o freio, bateu, passou mal, bateu, nesse caso ele não pode ser responsabilizado? De forma nenhuma. Ele vai ser socorrido pelo Estado, né? Ele vai ter o serviço da polícia ali fazendo a ocorrência de trânsito. É uma prova que ele tem, inclusive, que ele não teve a intenção de fazer aquilo, né? Claro, por exemplo, quando a gente trata de dolo, né, igual a gente falou, de uma pessoa que se embriaga completamente, né? A gente tem casos práticos de pessoas que vão fazer o teste do etilômetro, a gente pede para soprar, né, o bafômetro, popularmente conhecido, a pessoa não consegue nem se pôr de pé, muito menos soprar. Nossa. Uma pessoa dessa que atinge patrimônio público, causa dano, ela abre margem para ser responsabilizada, sim. Agora, uma outra coisa aqui, olha, os motociclistas aqui da redação vão brigar comigo, mas olha, as motos aqui também fazem muita coisa ruim no trânsito. Tem os bons motociclistas, claro, mas tem aqueles aí que ultrapassam pela direita, tem aquele que não dá seta. E tem muito acidente. Eu fiquei impressionado quando eu cheguei em Cachoeiro, tanto de acidente com moto e, às vezes, acidentes gravíssimos. Por que acontece isso aqui? O que está acontecendo com a cabeça desses meninos? Infelizmente, a moto realmente ela tem uma ascendente do número de acidentes, né? Tanto é que a gente resgatou, ano passado, uma modalidade de policiamento que é a moto patrulha, que até então a gente tinha colocado em stand-by, né? Devido à peculiaridade do recurso, né? E a gente teve que ativar para poder lidar especificamente contra essa repressão das motocicletas irregulares, né? A gente tem
na via, não só ultrapassagens em locais indevidos, mas também o uso daquele escapamento sonoro que causa um Nossa, estrondo. Meu Deus. Eu moro numa rua principal aqui do Amarelo. Não dá para dormir de madrugada. É 1h da manhã, tá aquelas motos barulhentas, é o dia todo. Isso é uma queixa constante da imagino. Cachoeirense. Então, a gente trabalha, principalmente quando se trata de moto, em retirar de circulação essas motos que possuem alteração aí na descarga, né, que causa aquele ruído excessivo aí que incomoda tanto a população. Isso aí tem uma fiscalização específica ou é a mesma fiscalização de trânsito que aproveita para fazer isso? A gente tem pontos específicos para a fiscalização de motos, né, que focam nesse tipo de demanda em específico. Nada obsta o policial que está para uma fiscalização de trânsito comum, às vezes até preventiva, identificar a situação e fazer a apreensão da motocicleta, do equipamento, né, que só é liberado mediante a reestruturação daquele equipamento, né, porque é uma alteração que é provocada pelo condutor, né, ele tem que colocar a peça original novamente para poder ser liberado, e isso, assim, surte um efeito bem impactante na sociedade, porque é a crítica de 90% dos cachoeirenses. Inclusive na minha rua já teve essa blitz. Sim. Teve uma curva lá e diminuiu. Por umas 2, 3 semanas nós tivemos paz. Muita paz. Aí depois já voltou de novo, não teve mais blitz. Até um convite para fazer uma blitz. Sim. Por favor. Porque, gente, não, tem hora que assusta. Você está no telefone, passa aquela moto, não dá para escutar o telefone. Já é uma rua barulhenta porque passa muito ônibus, passa caminhão de lixo toda hora. Então já faz muito barulho. E eles fazem por querer, né? Por querer, é uma coisa desagradável, porque na minha rua tem idosos. Imagina as crianças, um bebê dormindo, passa uma moto daquela. É desagradável, né? É uma coisa meio que cultural, né, dos grandes centros urbanos aí, né? A falsa ilusão de que aquela alteração do escapamento vai deixar a moto mais potente. Não deixa. Nada Então é disso, por né? isso. Eu achei que era por conta do barulho mesmo. Também. Tem toda essa questão de barulho, de estética, mas que tanto incomoda a gente. Nossa. Ó. Agora vocês me explicam o tal do carro rebaixado. Até que aqui em Cachoeira eu não vejo muito, não, mas na minha cidade, lá em Venda Nova, todo mundo de carro rebaixado, passando no paralelepípedo a 10 por hora, porque não pode passar mais do que isso. E isso também dá multa, né, tenente? Com certeza, alteração de características do veículo dá multa, com certeza. Qualquer o maior prejudicado nesse caso da moto, nesse caso do rebaixamento do veículo, é o próprio proprietário do veículo. Numa cidade igual Cachoeira, cheio de aclive, declive, quebra-mola, buraco, a pessoa que se arrisca a andar com um carro rebaixado realmente está preparada aí para poder arcar com prejuízo financeiro. Talvez seja até por isso que aqui não tenha muitos. É verdade. Fora que é feio, né? E falando ainda do Maio Amarelo, tenente, como ser um bom condutor num mês de conscientização e prevenção aos acidentes? Olha, eu acho que isso é uma regra que se aplica não só ao condutor, mas como ao cidadão. É ter empatia, se colocar no lugar do outro. A gente tem que ter consciência que quando a gente assume a direção de um veículo ou de uma motocicleta, a gente cuida não só de riscos relativos à nossa vida, como dos outros também. Então, é ter empatia, ser consciente, ser prudente em ultrapassagem, seguir as orientações do Código de Trânsito. Dessa forma, a gente consegue ter um trânsito mais seguro, uma sociedade mais pacífica, né, com menos acidentes a cada ano. Perfeito. Olha, a gente conversou, então, com o tenente Lucas Egranfonte. Demorei para falar esse nome, viu? Certo. É polonês, né? Exatamente. Belo sobrenome, muito bonito. E eu queria agradecer, a gente queria agradecer a presença do senhor aqui. Tá as portas abertas aqui para toda a Polícia Militar também, sempre que precisar da gente está aqui. Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Da mesma forma, a gente está com as portas abertas do batalhão. Eu até citei no início da reportagem, né, que a gente costuma fazer muita entrevista relativa ao nosso cão de farejador, né, que é o Messi. E Então, o Messi. para o futuro, se quiser marcar alguma outra coisa relativa... Pronto, vamos trazer o Messi na redação. Nossa, já fala meu- de pet, Meu já fala de sonho, polícia. no meu plantão, eu falei, gente, eu tenho que pegar alguma coisa do Messi para colocar o título Gol do Messi. Pronto, a gente já Isso. agenda depois dessa entrevista aqui, Perfeito, a próxima, gente. tá? Muito obrigada, Obrigado. tenente. Obrigada.